Bom dia, boa tarde, boa noite, olá a todos os ouvintes, a todos os telespectadores do nosso canal do YouTube Prosas Sociológicas. Estamos agora dando continuidade à terceira parte do episódio sobre Durkheim. E nós interrompemos na última semana, no momento que o Zé estava falando sobre a complexação da sociedade e também da ideia de indivíduo em Durkheim e por que ele achava que era bom para o indivíduo ser controlado, Zé. Você pode explicar isso para nós? Porque eu não gosto de ser controlado por ninguém, não. A primeira ideia é da liberdade, eu ser livre de tomar minhas decisões. Por que Durkheim achava que o bom para nós é ser controlado? Explique-se melhor. Isso é uma... Ele vai dizer o seguinte, que você gosta o indivíduo gosta da liberdade, mas para ele é fundamental viver numa sociedade estável. O Durkheim, enquanto positivista, ele não tinha dúvida nenhuma de que entre a liberdade e a paz social, e a ordem, e a segurança, a estabilidade social, o indivíduo prefere abrir mão da sua liberdade. E depois é o seguinte, o Durkheim, Gilmar, como todo positivista, ele não via vantagem nenhuma na liberdade, nem para o indivíduo, nem para a sociedade. Então, só para a gente fazer uma conexão, no encontro passado a gente estava conversando, você disse isso, sobre a ideia do Durkheim de sociedade. Agora vamos pensar, e o indivíduo? Então, primeira referência, o indivíduo é fraco, a sociedade é forte. A concepção que o Durkheim tem do indivíduo é essa, de que o indivíduo é fraco. Frágil. É frágil. E a sociedade, ao contrário, é forte. Daí vem a ideia de sociocracia. Veja bem, no tópico passado a gente insistiu num ponto que era da anterioridade da sociedade. Foi. Então, é como se a gente pensasse assim, primeiro vem a sociedade, depois é que surgem os indivíduos. Aí você pergunta assim, então quer dizer que existem sociedades sem indivíduos? Sim. Agora eu não entendi. Existem sociedades sem indivíduos, porque o indivíduo, segundo Durkheim, ele vai ser resultado de uma construção histórica. Você vai ter um processo de individuação. Ah, entendi. Tem sociedades que não se pensa em indivíduo. Igual, por exemplo, há pouco tempo não tinha adolescente. Adolescente é uma criação muito nova. E no sentido assim, de quanto mais você volta para o passado, que você vai voltando para as sociedades tradicionais, simples, pequenas, menos o indivíduo coesas, aparece. Não havia espaço. Essa questão da individuação é um tema de muita gente. Existem, por exemplo, filmes que tratam isso de um modo muito, muito interessante. Shakespeare, em Romeu e Julieta, está discutindo isso. Olha, na Idade Média, dois jovens resolveram ser indivíduos. O resultado foi a morte. Entendi. Se você pegar Sócrates quis ser indivíduo. Sócrates era um crítico da moral tradicional. Foi condenado à morte. Entendi. Foi condenado a suicidar. Se você pega Jesus Cristo, é outro que, está vendo? Isso é diferente do que deveria ser. Isso ilustra a força da sociedade. Só que na medida que ela se torna complexa, ela vai perdendo essa força. É o fenômeno que Durkheim vai se debruçar sobre ele, da desmoralização. Nós já conversamos sobre essa ideia em outros programas. A desmoralização é um acontecimento do século XIX.
Lembra, a gente lá no primeiro programa sobre o Durkheim, a gente falou do progresso, da ciência e da tecnologia, da esperança, do otimismo. Tinha problemas. Um deles era o da desmoralização. Ou seja, a moral estava desabando. Isso é uma constatação de todos os pensadores do século XIX, sejam eles de direita, de esquerda, enfim. O fenômeno da desmoralização. Segundo Durkheim, a desmoralização ela resulta da complexação. À medida que a sociedade torna-se complexa, acaba a moral. O que significa que a individuação ela resulta dessa desmoralização e também dessa complexação da sociedade. Portanto, o Durkheim, quando começa a surgir o indivíduo, que o indivíduo começa a ganhar consciência própria, exatamente porque a consciência coletiva está começando a perder essa força, o controle sobre as consciências individuais. Aí o Durkheim vai dizer, isso é um perigo. Um perigo para a ordem. A preocupação do Durkheim, como todo positivista, é a ordem. É com a ordem. Ordem e progresso, mas o progresso não pode nunca ser feito sem ordem. Assim como o progresso não pode nunca ser contra a ordem. Né? Ordem e progresso. Essa é uma expressão do Comte que vai aparecer no Durkheim. Então ele vai dizer o seguinte, eis uma novidade, estão surgindo indivíduos e a tendência é a proliferação das consciências individuais. E ele vai dizer, isso é um problema. Até eu estava pensando aqui de Kant, né? Ousa pensar, ousa ser diferente. Isso, essa é a questão. E aí foi bom você ter tocado nesse ponto. Do iluminismo. Porque o Kant é um iluminista. O iluminismo é um movimento que antecede ao positivismo. Então, digamos, quando Kant vai dizer ouse ter autonomia, ouse pensar e decidir escolher com a sua consciência, exerça a sua liberdade. E que talvez chegue no apogeu com o existencialismo, né, de Sartre. Só que aí os existencialistas já vão ver problemas nisso. Né? O Durkheim está ali no meio, entre o existencialismo e o iluminismo. O Durkheim vai dizer o seguinte, os iluministas, que eram muito chegados no progresso, tem que pensar na ordem. Não davam conta de pensar na ordem. E os positivistas, o Durkheim, vai pensar o seguinte, a entrada em cena de indivíduos, a entrada em cena de consciências individuais é um problema. Porque o Durkheim, João Mário, ele era convencido, isso é uma semelhança dele com Thomas Hobbes. Thomas Hobbes pensava o seguinte, o indivíduo é incapaz de autocontrole. Por isso que a sociedade tem que controlar. No caso do Hobbes, ele vai dizer o Estado, o Leviatã, a lei. É preciso controlar os indivíduos, o absolutismo. Isso é Hobbes. Durkheim, ele está pensando na sociedade. Então, o controle dele não passa pelo Estado. Trazendo o Tocqueville, ele achava que era a democracia que deveria controlar. Só que, se o Tocqueville é o teórico da democracia, o Durkheim é o teórico da sociocracia. Ou seja, digamos assim, o Tocqueville ele vai pensar muito mais o Estado do que a sociedade. O Tocqueville vai pensar na entrada em cena do povo. O Hobbes vai pensar no Estado, o Tocqueville no povo. Pois é, mas veja bem, o Tocqueville, o Thomas Hobbes, ele vai ser o teórico do absolutismo. Do Estado, absoluto. O Leviatã. Isso. O problema do Tocqueville, que era pós-iluminista, era um liberal, Tocqueville está dizendo o seguinte, olha, esse Estado absolutista é transitório, está entrando em cena o povo e nós temos que pensar a democracia.
Democracia significa você adequar o Estado à entrada em cena do povo. Demos, povo, cracia, poder do povo sobre o Estado. O povo quer ser protagonista. Tá vendo? Esse é o repertório do Tocqueville. Povo. Tá. Durkheim não está pensando em povo, ele está pensando na sociedade. Que é alguma coisa... E está pensando, se o Tocqueville está pensando na entrada em cena do povo, Durkheim está pensando o fenômeno da individuação. Isso Tocqueville não pensou. Tá vendo? Uma coisa é você pensar... Zé, eu vou trazer mais alguém para a discussão que vai complicar tudo, mas eu queria ver a sua observação sobre isso. Eu pensei aqui agora em Freud, o mal-estar da civilização, e essa ideia exatamente da sociedade tendo um poder sobre o indivíduo, e o indivíduo nessa pressão, né, da sociedade sobre ele, o tabu, etc. E aí eu queria que você trazesse essa ideia para a nossa discussão, que está muito interessante. Só para dizer que o Freud é contemporâneo do Durkheim. Tá. Só que eles estão pensando com cabeças completamente diferentes, principalmente a partir dessa referência. Tá vendo? Mas é como se o Durkheim estivesse querendo estruturar aquilo que o Freud vai dizer. Isso é insustentável. Quer dizer, o mal-estar na civilização do Freud... mal-estar na civilização. Que é bem posterior, 1929. 39, parece. 39. Se não me falha a memória. O do Freud está fazendo a crítica dessa sociedade sociocrata. Ou seja, dessa sociedade que requisita completamente o indivíduo. E Freud vai dizer a natureza do indivíduo não suporta isso. E o indivíduo vai sentir um mal-estar nessa sociedade. Tá vendo? Mas isso é Freud. Freud vai pensar isso, se eu não estou enganado na data, pensar não, ele vai escrever isso. Se eu não estou enganado, o mal-estar na civilização é dos anos 30. O que o Durkheim está pensando é no contrário disso. Ele está pensando na sociedade, não é no indivíduo. Tá vendo? Mas o que é interessante é no seguinte sentido. Volta para o Tocqueville. Se Tocqueville está pensando a entrada em cena do povo, se Marx está pensando a entrada em cena do proletariado, do trabalhador, do operário, o Durkheim está pensando na entrada em cena do indivíduo. Ou seja, a individuação que resulta do surgimento de consciências individuais, que resulta na possibilidade de não você ter uma consciência que não é a consciência coletiva. Então, isso seria o declínio da consciência coletiva. Ela existe, só que hoje ela não tem mais esse poder de controle. Isso, segundo Durkheim, é um problema para a sociedade. O que é um problema para a sociedade? A entrada em cena do indivíduo, porque nós temos que pensar em outros mecanismos de controle, porque, segundo o Durkheim, os indivíduos são incapazes de autogoverno. Tá vendo? Ele vai na contramão do Kant. O Kant achava que o indivíduo maduro, a autonomia não precisava de lei. Não precisava de lei. O indivíduo seria, exatamente, o indivíduo seria capaz de ser responsável por sua liberdade. Durkheim vai dizer o seguinte: sem chance. Sem chance do indivíduo ter autocontrole, ter autogoverno. Ele é incapaz de pensar na sociedade. Ele pensa só em si mesmo. Você é incapaz de empatia. Você tem que ter um controle social. E aí o Durkheim vai pensar esses novos mecanismos de controle social, que vai passar pelo trabalho, que a gente vai conversar no próximo programa. Próximo e último programa sobre Durkheim. Exatamente. Então, nós vimos agora o problema que Durkheim encontrou. Na próximo episódio, nós vamos ver as soluções que ele propõe. Não é isso? Isso aí. Então, eu fico chateado de encerrar esse programa, mas semana que vem estaremos de volta com o último programa sobre Durkheim para a gente ver as soluções que ele propõe. Tá bom? Obrigado a todos. Não esqueçam de compartilhar o canal. Pode fazer questões aqui, perguntas que a gente insere nas nossas discussões e compartilhar para quem gosta do tema de sociologia. Até o próximo.